como a gente havia explicado, esse é um seminário um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. É um ensaio inicial, porque vocês já devem ter ouvido falar na plataforma de conhecimento, que é uma iniciativa do Conselho Federal, em que eles se deslocam, eles têm todos os equipamentos para fazer aquela transmissão, que vocês, às vezes, já devem ter percebido que o Conselho sempre manda para o e-mail da gente, dizendo, na plataforma de conhecimento vai ser tal dia, tal hora e tal. Então, nós, como eles sempre fazem essas filmagens em núcleos, né, em regiões que estão desenvolvendo estudos, nesses núcleos de estudo, então são poucos os núcleos que existem no Brasil todo. Até então, eu acredito que essas filmagens têm sido feitas mais vinculadas aos núcleos de estudo lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Como a gente está tendo essa iniciativa este ano todo, né, de reflexão, cada tema, cada núcleo com seu estudo, então a gente fez essa iniciativa aqui com o Núcleo de Gestão de Empresas Familiares e disse, vamos ver como é que a gente desenvolve esse bate-papo técnico para que a gente possa depois chamar o pessoal da plataforma de conhecimento e aí vai passar para via internet, então vai até pelo mundo todo. Mas aqui, então, a gente vai discutir esses aspectos importantes, né, para uma administração de empresas familiares, que é realmente a gente já viu que é uma coisa muito importante para a sociedade brasileira, em termos de 80%, né, como o nosso representante da Associação Comercial falou, é a cara do Brasil. E a gente precisa realmente tomar consciência de como gerir bem essas organizações. Primeiramente, eu queria até que a gente fixasse, né, um conteúdo, assim, em termos de conceito, o que seríamos em uma empresa, o que seria considerado uma empresa familiar. O senhor poderia responder, professor Eduardo, por favor? Eu acho que esse trabalho vai ser um trabalho muito importante para a administração. Eu acho que a gente não vai crescer na administração se a gente não tiver um conselho realmente estudando e se preocupando realmente com o futuro da administração. Eu acho que esse trabalho que o presidente Ibrahim está fazendo, assessorado pela diretora Luísa, merece realmente uma referência toda especial. Porque eu acho que no momento que a gente se senta para discutir, a gente começa a crescer. Esse grupo que aqui está, ele foi um grupo que passou o ano todo trabalhando. Queremos também agradecer assim, o espírito de equipe, a liderança da professora Graça, que já criou esse núcleo justamente na Escola de Administração da UF, do qual eu sou subcoordenador, e aqui no Conselho, justamente, ele trouxe essa experiência para que ela seja justamente divulgada. Então, presidente, eu quero agradecer ao senhor e dizer justamente que é muito importante esse trabalho, e o senhor pode ter certeza que essa semente vai dar muitos frutos para a sociedade baiana. E eu acho que se constrói o conhecimento assim. E a Bahia é uma das sociedades, você sabe, mais vítima do desastre da má gerência da empresa familiar, inclusive do que aconteceu com as famílias do cacau que tentam ocupar a vassoura de bruxa e não a má gestão que sempre houve sobre o patrimônio. Se a gente fosse conversar sobre isso, teria horas e horas, mas não vai faltar oportunidade. Então, professora, realmente, conceituar para mim é uma das coisas mais difíceis que existe, principalmente quando o conceito envolve família e empresa. Repare, professor, que duas coisas difíceis, a gente conversava aí no início. A família é complexa pela sua própria formação. A família precisa sobreviver e a empresa familiar é que gera a sobrevivência de uma família. A Carol dizia o seguinte, que lá na Espanha, o espanhol diz o seguinte, a empresa é mais importante do que a família, porque sem a empresa, a família se desconta. E eu acho que você tem parte de razão. Mas repare o seguinte, vamos ao conceito. A empresa familiar, para nossa visão, é aquela cujo patrimônio e a gestão está dentro de família. Porque o que acontece na empresa privada é diferente do governo. No governo, a gestão está com o povo que elege o governante. Na empresa, não. Quem tem a gestão é quem é detentor do capital. Mas nós pegamos também o seguinte, isso na média da empresa. Eu acho que a família tem que estar na gestão. Quando a gente pega empresas complexas, nós tivemos agora um seminário do qual participou o Carlos Gerdau. Pois, a Gerdau é uma empresa que a família não participa da gestão, mas participa dos conselhos de formação. Mas já é uma empresa complexa, como é, por exemplo, a Odebrecht. Então, quer dizer, o campo
da empresa familiar, professora Graça, perpassa todo tipo de empresa, quer seja pequena, grande, média, ou até as megas empresas, como, por exemplo, você pega uma Shell, você pega uma Dow Química, atrás de uma empresa dessa, a Fiat está justamente uma família. Então, na realidade, a empresa familiar é algo que eu acho que precisa ser estudado, e eu acho que a Bahia tanto carece dessas reflexões. Muito obrigado. Então, vocês estão vendo como é complexo, né, o negócio de gerir uma empresa familiar. A gente tem que prestar atenção que a coisa é imbricada, porque nós estamos... A gestão de uma empresa já não é fácil. E envolvendo ainda aspectos emocionais de uma família. Tem negócios que são da mesma família e são vinculados. Então, veja a complexidade. Uma família forma um todo, né, que ali está. Mas nem todos os membros daquela família estão dentro daquela empresa. Mas, de qualquer forma, essa família, os outros membros que estão fora dessa organização, estão fora da gestão, também eles são proprietários. Eles são acionistas, se a empresa tiver ações, ou são cotistas daquela organização, se ela for limitada. Então, eles também têm interesse naquela organização. Olha o complexo que é. Então, e de repente, outros membros da família resolvem ter outros negócios. Tem uma fazendinha, se um tem lanchonete, o outro tem uma fazenda, tem um comércio de calçado, tem um barzinho. Então, já forma um todo de patrimônio que começa a complicar, porque está todo mundo querendo receber os frutos desses negócios, e é a mesma família. Então, é muito imbricado. E a gente tem que prestar atenção, e nós vamos tentar discutir aspectos aqui, de como é que esses negócios, eles vão ter a longevidade desses negócios, dessas organizações. Porque nós, enquanto seres vivos, a gente sabe, por mais que a medicina evolua, a gente vê facilmente, por mais que a gente vê assim, fulano foi para a comemoração do centenário do avô de não sei quem. Ora, os remédios, a coisa da evolução da medicina, tem feito que a gente tenha aumentado a nossa longevidade. Mas um dia a gente vai ter que morrer. Mas as organizações, os empreendimentos não têm que morrer. Nós temos que tomar cuidados gerenciais para que eles fiquem perenes. Eles vão passando de geração em geração. E o que acontece? 30% mais ou menos dos nossos empreendimentos familiares é que chegam para a terceira geração, aproximadamente. Então, quando organizada a primeira geração, você diz assim, o marido com a mulher coloca um negócio, ou com um irmão, ou com um primo, ali você escolheu o sócio. Daí essa família vai aumentando. Então, o crescimento geométrico que há numa família não corresponde ao crescimento que tem no patrimônio. De repente, aquele negócio que sustentava bem uma família não vai sustentar bem todas as famílias que vêm originárias daquele núcleo primeiro. Então, aí é que começa a complexidade do planejamento sucessório. Nem todos vão ter que estar dentro da organização. Podem ser associados. Eles podem ter a remuneração de como eles fossem os sócios, a remuneração da contribuição que aquela empresa pode lhe dar. Mas não necessariamente eles têm que estar dentro da organização. Essa organização não tem que sustentar todos os membros da sua família. Tá? Então, esse é um aspecto que a gente vai discutir, que é importante se pensar o planejamento sucessório. Tá? Então, a gente tem que refletir... Deixa eu descer aqui um minutinho. Como é que cada geração vai fazer, agregar valor a esse empreendimento, né, que ele vai receber por herança. Então, a sucessão não pode ser alguma coisa vinculado a eu sou herdeiro. Não, não é por isso que você vai ter que entrar na empresa. Então, a gente vai refletir, né? O importante é que essa sucessão, a passagem desse comando, esteja dentro do planejamento estratégico da companhia. De maneira estratégica, como é que esses membros vão começar a participar.
Então, eu já gostaria da gente começar a discutir aqui um pouquinho e perguntar, né, quem é que deve ser o responsável por esse planejamento, né, do processo sucessório. A Jaque, você poderia contribuir? Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer realmente ao Conselho Regional, né, por essa oportunidade, a professora Graça e o professor Fausto por ter organizado o núcleo de estudos, né, e enfatizar que já falaram aqui da importância das empresas familiares, das pequenas empresas, e é um objeto de estudo muito interessante, no qual eu sou realmente dedicado e apaixonado, né, com essa questão do empreendedorismo, porque é que move a economia. Nesse processo de sucessão, né, o sucedido é que tem que fazer o planejamento, na realidade, da tramitação do processo. Inclusive, é muito difícil, é muito complicado, porque envolve fatores emocionais, né? A saída do fundador da empresa para uma aposentadoria, muitas vezes ele não aceita isso, né? É como se fosse a morte para alguns, né? Ficar sem ter o que fazer, ou ficar de pijama em casa ou na praia. Então, existe um papel fundamental também do sucessor em ajudá-lo, né, na hora da passagem do cargo, para que ele possa colocar sua experiência, né, às vezes em trabalho voluntário, no aconselhamento na própria empresa, ou até abrir um novo empreendimento de menor porte. A professora Graça falou aqui dos dados, né, das empresas no Brasil, que 80% das empresas são familiares. E eu levantei alguns dados. Ela falou 30% das empresas chegam na terceira geração. Os dados que eu consegui dá conta de que 30% chegam na segunda geração e apenas 5%, eu não sei se esse dado está correto, chega na terceira geração. Então, a gente precisa pesquisar mais sobre essa passagem, né? Sabe-se que, de acordo com a consultoria internacional, a Korn Ferry, apenas 26% das empresas brasileiras fazem esse planejamento da sucessão, enquanto a média mundial é de 35%. Então, o sucedido tem um papel importante, né? Em primeiro lugar, ele tem que colocar a família a par dessa sucessão. Esse planejamento já tem que começar logo cedo. Quando começa? Ontem a gente estava discutindo, então, a partir do nascimento do herdeiro, do sucessor, que é o mais provável que vai ser o sucessor, né? Que também não quer dizer que esse filho vá sucedê-lo na empresa, que pode ser uma nora, o genro, a esposa, ou até, se nenhum deles aceitar, que se faça uma contratação de um administrador para gerir os negócios. Então, você está querendo nos dizer que o processo de planejamento se inicia desde quando o sucessor ainda está criança. E que, agora, o processo em si, assim, eu estou querendo sair e quero colocar uma outra pessoa no meu lugar. Esse processo já é um tempo menor, não é isso? Bom, aí a partir desse momento da decisão, desse processo, que o sucedido vai começar o planejamento, aí a gente já fala num período entre 3 e 5 anos para ele preparar o sucessor dele, né? Para preparar dentro da gestão empresarial, para que ele entenda da missão, dos valores da empresa, né? Para que seja focado realmente no negócio, para dar continuidade ao nome da família. Deixa eu esclarecer só uma coisa. No momento que vocês queiram fazer alguma questão, nesse momento que a gente esteja falando sobre planejamento, né, da sucessão, cada tópico, daqui a pouco a gente vai começar a mudar para outros aspectos. Aí, se vocês tiverem curiosidade, é só levantar a mão, que aí ele leva o microfone, vocês fazem a questão e aí o debate vai se estabelecendo. Que, na realidade, a gente quer deixar uma coisa bem formal, como se fosse um debate mesmo, um debate técnico. Lá na plataforma, eles fazem essas questões via a internet. Então, o coordenador do debate, ele vê no computador as questões que estão sendo feitas. Aqui nós vamos fazer as questões ao vivo, vocês pegam o microfone, fazem a pergunta e a gente vai respondendo. Tá? Fazer um comentário e gostaria
que a senhora fizesse algumas considerações a respeito. Observei em algumas empresas familiares que a grande dificuldade na relação do sucessor com a empresa é uma diferente atitude mental do sucessor em relação à atitude mental do seu fundador, não é? Isso naturalmente se relaciona com a visão e com os valores de cada um, e acho que é uma questão central nessa discussão. Gostaria que a senhora comentasse. Dos valores que tem o sucedido, que tem o sucessor, que eles devem estar desenvolvendo isso desde o início, como foi colocado. Mas eu gostaria que o senhor contribuísse um pouco, professor, com a sua experiência. Professor, repare o seguinte, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu comecei justamente a mergulhar nessa paixão. Eu conheço o Ibrahim desde jovem, né? E nós conhecemos todos os ricos da Bahia que depois ficaram pobres, não é, professor? Nós conhecemos colegas nossos que eram ricos, e isso virou para mim uma pergunta de pesquisa. Numa família é uma questão justamente fundamental. Você vê, por exemplo, a origem sergipana, e como o sergipano se preocupa em educar sua prole. E você vê justamente, você encontra nomes aqui de grandes médicos, de grandes especialistas, que são justamente sergipanos, que chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás, quando diz a linguagem popular. Então eu acho que essa questão é uma questão muito seguinte. Os filhos dessas pessoas aprenderam justamente a consumir, mas não aprenderam a ganhar. E você não tem justamente a continuação na empresa quando você não cria vínculo afetivo com o negócio da família. Se minha família tem um engenho, eu tenho que aprender a gostar desse engenho para que ele possa ter justamente a continuidade do negócio. Então eu acho que esse vínculo afetivo que o pai tem que passar para que realmente o negócio tenha uma conduta. Porque na realidade é um ledo engano você pensar que o negócio é melhor do que o outro. O que faz o negócio crescer é justamente a afetividade que a gente tem por aquilo que a gente constrói. Eu lhe digo sempre o seguinte, meu sonho é futuramente ter uma escola para preparar justamente futuros gestores, para justamente ajudar os herdeiros a tomar conta do seu patrimônio, porque eu acho que quando uma família destrói o patrimônio, ela destrói também uma parte do Estado, ela destrói uma parte da sociedade. Bom, obrigada, professor. Essa pergunta me fez lembrar de outros detalhes no planejamento sucessório, que são as dificuldades, né, Jacques? As dificuldades que o nosso empreendedor encontra quando ele decide implementar esse processo sucessório. Algumas dificuldades que foram listadas aqui, como a gente já falou, né, é um processo que envolve muito o emocional, então existem algumas dificuldades a serem colocadas. Né? Primeiro, confundir os interesses da família com os da empresa. Isso não pode acontecer. Família tem que ter uma separação com os negócios da empresa para não haver mistura dentro disso. Né? Costumam misturar até o caixa, né? Misturar o caixa, principalmente a questão do caixa da empresa, né? Porque aí vai começar a desestruturar o caixa da empresa, né? Porque, principalmente se for família grande. Então, onde a gente ia encontrar essa parte da questão de educação e orientação? Porque é como se a gente jogasse eles de paraquedas, assuma a empresa porque você é o sucessor. Tá? E isso é o que está dificultando, porque é como os ricos que viram pobres, porque eles, a empresa está crescendo, eu vou pegar essa parte aqui, eu vou ficar na RH, eu vou ficar... Então, a gente fica sem... É um pouco do perfil. Do perfil de cada sucessor. O complexo ainda é o estudo focando no sucessor, que a dúvida é a mesma pergunta, praticamente, de vocês dois, sobre a questão do sucessor. Na verdade, a gente procurando na literatura, você vê que tem pouco foco no estudo sobre o sucessor. Tem sobre o planejamento sucessório, sobre o papel do sucedido, né, que é ou o fundador, ou quem está na segunda geração, à frente da empresa, a constituição familiar, mas a parte do sucessor, a gente realmente tem encontrado poucas informações. Quer dizer, o que a gente tem de informação na literatura é que 5% das empresas preparam as gerações seguintes. E a questão do sucessor? Bom, as empresas, as famílias, muitas vezes a gente tem uma estrutura de sociedade patriarcal.
Então fica aquele primeiro filho é meu sucessor natural. Mas a sucessão de uma empresa não é a sucessão de uma família. É completamente diferente. Então você tem que analisar quem tem perfil, quem pode ser sucessor. Até que tá, quem pode ser sucessor. Quem pode ser, se ele quer. E assim, algumas pesquisas dizem o seguinte, que a visão do sucedido é assim, bom, eu tenho a disponibilidade de meu filho ser sucessor. E a visão do sucessor dos filhos é, bom, meu pai vai deixar o negócio. Não é a questão de eu vou assumir o negócio, não, meus pais vão deixar o negócio. E aí, não é aquela predisposição ou disponibilidade em assumir. Então existe essa diferença do foco do ponto de vista. O que o sucedido acha do sucessor e o que o sucessor acha da posição dele também. Então parte tudo de quem está querendo passar essa sucessão. Não é isso? Porque... O planejamento sim, o planejamento sucessório sim, porque tem que ser identificado. Quer dizer, porque ela falou uma coisa assim muito importante, se ele quer ser o sucessor. Né? Ele ou ele. E às vezes a gente fala, não, você é meu filho, você é o filho homem, você é o mais velho, justamente, né? Porque hoje existe muito pátrio poder. A gente sabe que as famílias, empresas familiares, é muito do homem. Eu, primeira da casa, eu sou, não sei o que, então é meu filho que tem que ser o sucessor. Mas às vezes ele não tem esse perfil. Então a gente joga o sucessor dentro da empresa e é isso que faz a empresa, né? Senhora, primeiro, procure um bom profissional da área de administração para trabalhar conflitos. Repare, ter conflito não é de maneira nenhuma negativo. Agora, o conflito tem que ser administrado desde seu nascedor. Então, na realidade, é o seguinte, nós temos uma preocupação seguinte, a gente só planta quando quer colher. E a educação é um plantio que tem que começar muito cedo. Então, você criar uma cultura empresária numa família, precisa realmente ir educando desde cedo as pessoas para justamente esse lugar. Então, eu acho que é uma preocupação que você deve ter. Eu acho que você deve escolher um profissional. Já tem muitos profissionais estudando dessa área, mas estudando bem afinco, com seriedade. E nós estamos aqui para isso, para justamente que possa ir ajudando a sua família a construir esse processo. Não pense que a administração é invenção. A administração é uma área que envolve dois pontos cruciais: a ciência e a arte. Porque viver um mundo tumultuado desse, e ser gestor não é para qualquer pessoa, dona Luísa, mas não é mesmo, você pode ter certeza. Então, na realidade, é o seguinte: quem se prepara para a árdua missão de gestor tem que ter farinha no saco, tem que ter preparo para conduzir a organização. E faça isso, contrata um profissional e comece a orientar a sua família. Se quiser, vem aqui um dia na nossa reunião do conselho também, e será muito bem recebida, e é convidada e é gratuita. Então nós estamos aqui às ordens para lhe ensinar e para divulgar a administração, fazendo bem a Bahia e a comunidade. Eu quero só complementar o que o professor Fausto está dizendo em relação a essa questão da família, que nem sempre o herdeiro, ele é o sucessor. Parte do sucedido, ou seja, quem está à frente da empresa, planejar essa sucessão, na verdade, observando, entender o comportamento do herdeiro em relação à empresa, o que ele entende da empresa é muito importante. Quer dizer, quem vai entender esse comportamento, quem vai avaliar no processo sucessório? Quem está já pensando nesse processo sucessório. Exatamente, esse comportamento. Claro que existe sim um perfil que você pode fazer para o sucessor, quer dizer, pensar no sucessor. Você vai pensar os sucessores da sua empresa quando ele nasce, praticamente, porque a disciplina de criação é diferente. Os filhos têm um comportamento também mental em relação ao que eles acompanham dentro de casa, da família, do que acontece na empresa, dependendo do comportamento dos pais em relação à empresa. Isso é muito importante verificar. E as gerações seguintes, imagina, o fundador de uma empresa, vai ter que vir com outro preparo, um preparo acadêmico diferente, uma visão macroeconômica diferente, quer dizer, pensando na sucessão. Os pais estão pensando na sucessão, quer dizer, e, claro, o conhecimento de todas as áreas da empresa, começar a conhecer todas as áreas, porque o sucessor ele vai estar numa posição de tomada de decisão, ele vai estar numa posição de dono da empresa. Como é que ele vai ser dono da empresa se ele não conhece? Então, uma coisa é o fundador, conhece todas as áreas. Então, ele precisa começar a ser quem tem interesse, viu, gente? Porque tem um problema aí. Eu posso dar uma palhinha?
Eu acho o seguinte, a pergunta do Luiz é muito pertinente, a questão do modelo mental. E aí é que eu acho uma coisa importante para um gestor, é o autoconhecimento. Porque no autoconhecimento a gente penetra e conhece os nossos modelos mentais. Para mim, o grande risco de um gestor é o gestor que não se conhece. Ele quer conhecer o que está fora sem conhecer o que está dentro. Isso, para mim, é um dos maiores problemas que tem. Justamente. Eu acho que ser proativo com relação ao seu modelo mental, eu acho que é fundamental para que a pessoa venha a ter sucesso no seu empreendimento. Mas esse aspecto colocado por Ivana, né, Ivan? Eu acho interessante porque já é um aspecto que a gente vai discutir um pouco mais adiante, mas que a gente já pode começar a abordar, que é o aspecto da constituição da família. Uma vez que se o maior número de pessoas querem fazer parte, querem ser os sucessores, então começa a ter um conflito interno, né? E aí a gente tem que estabelecer dentro, né, critérios de quem pode ser, quem não pode. Não é simplesmente porque eu sou o filho mais velho, eu quero ser o sucessor. Não é. Então quem é? Qual é o perfil? Bem, então a gente tem que ver qual é o perfil que a empresa precisa estabelecer. Eu vou passar para a Carol para ela estabelecer, falar um pouco sobre a constituição da família. Antes, eu gostaria de explicar para vocês o seguinte. Nós não vamos fazer intervalo de coffee break, mas vai ficar à disposição de vocês, e agora vai abrir ali a porta, que uns pãezinhos, uma coisa, só para a gente não levar até meio-dia com fome. Mas a gente fica preocupado, meu Deus, daqui a pouco vai todo mundo comer o pãozinho e de repente a gente vai ficar aqui falando. Então, vai ficar à disposição de vocês vão pregando, vão comendo e a gente vai discutindo, ok? Qualquer um pode ser sucessor, qualquer um pode entrar na empresa. Então, vamos imaginar aí um casal que tenha 4 filhos. Qualquer um desses filhos, ele pode ser o sucessor. Qual é que vai ser a capacitação dessa pessoa que vai assumir uma empresa? Porque hoje, gente, gerir uma empresa é algo muito difícil, muito complexo. E não pode ser qualquer pessoa. Então, eu fico me perguntando ali, ouvindo o caso dela, né? Será que os seus filhos, eles têm vocação para isso? Né? Porque eu vi que você fez uma análise do seu perfil. Será o caso de fazer uma análise do perfil de cada um, já que eles são jovens ainda, né? Com 16, 17 anos, né? E tentar ver realmente, né, qual é a vocação deles realmente para isso. Porque assim, a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre a visão de cada um. Às vezes o pai entende que está entregando uma família, uma empresa a um filho, é um presente. Eu estou entregando ao meu filho uma empresa que eu construí durante muitos anos e tudo mais. Na visão do filho, que vê todos os dias o pai ali se acabando de trabalhar, estressado, cheio de preocupações, o filho, quando vai receber aquele presente, ele acha que é uma maldição, a maldição da empresa familiar. Então, assim, eu vi colegas meus que já passaram por isso, assim, eu não quero, mas por que você não quer assumir a empresa do seu pai? Porque eu vi a vida inteira, eu vi o meu pai se sacrificando, eu vi ele fazendo sacrifícios, e eu agora não quero assumir. Então, qual é o papel da família nesse processo? A família, ela tem que, desde muito pequeno, com seus filhos, mostrar a eles que aquilo ali é uma bênção, gente. Hoje você abriu uma empresa, é algo muito complicado. Então, quando você já tem uma empresa aberta, uma empresa que já está funcionando, uma empresa que está tendo sucesso no mercado, e você já andou metade do caminho. Então, assim, você assumir uma empresa que está bem, é uma bênção, de fato. Não é uma maldição, é uma bênção. E qual é o papel da família nesse processo aí? Conversar e deixar claras as regras do jogo, que é exatamente o papel da constituição familiar. A constituição familiar, ela tem esse nome, ela também pode ser chamada de normas da família, quais são as regras do jogo, o estatuto familiar, protocolo familiar, tem vários nomes para o mesmo tipo de instrumento. Mas nada mais é do que a família se reunir e colocar no papel o que ela quer, quais são as normas de conduta, quais são os valores de cada família. Né? Pense aí, cada um de vocês, que assim, a família de vocês tem um certo de valores. Cada um de nós aqui, na nossa família, tem valores. E assim, é importante que a gente pare e não só reflita quais são esses valores, mas que a gente consiga escrever, colocar no papel isso, deixar claro. Porque quando a gente tem as regras claras, fica fácil para todo mundo. Por exemplo,
se eu sou dono de uma empresa familiar e deixo claro para os meus filhos a separação entre o que é da empresa e o que é da família, por exemplo, a empresa tem um carro, existe um motorista. Então, existem famílias que pegam o motorista da empresa e usa para questões particulares. Então, se eu sou o fundador, né, eu estou na gestão e deixo claro para a família dizendo o que é da empresa, o que é da família, isso aí é uma regra clara e todo mundo vai saber como conduzir. E aí vai ficar mais fácil, realmente, o processo. Uma vez consultado um profissional e constatado que os filhos não têm aptidão, não querem e não vão... Eu acredito que, uma vez que seja conscientizado para ele que o grande sustento da família é essa empresa e que alguém da família tem que tomar conta, vamos esperar que na maturidade eles se envolvam e tenham realmente a motivação. Uma vez que eles realmente não querem de jeito nenhum, então o jeito é profissionalizar mesmo. Mas eu acho que esse nome, às vezes a gente diz assim, profissionalizar, como se o membro da família não tivesse o preparo profissional. Não significa, como se fala assim, profissionalizar a gestão, é muito usado no sentido de que você contrata alguém de fora para gerir essa organização. Mas, na realidade, você tem que ter o critério profissional. Daí que a gente está se referindo a ela, que ela vá preparando, vai estudando, vai fazendo com que eles vão ter a formação adequada para que eles possam um dia assumir. É a mesma situação que ela está com vários para que possam assumir, tem que ter um perfil. Qual a forma, qual o mecanismo de proteção, considerando que a empresa inicia normalmente com um capital diminuído em relação ao que vai ser ao longo do tempo, e já existe o risco de falta de um dos sócios desde o início da sua concepção empresarial? A empresa, quando ela vai crescendo com essa progressão geométrica, nem todos vão precisar necessariamente estar dentro da organização, mas eles também têm que ter noção do que está acontecendo lá. É o que a gente chama de governança corporativa. Todos os sócios, porque no final das contas, eles não estão gerindo a empresa, mas eles são sócios, porque eles são filhos de quem criou. Quer dizer, você tem 3 filhos, já seu primo já tem mais 3, né? E mais um, enfim. Mas são 4 pessoas que já vêm e que, de repente, essa empresa está bem para sustentar as 2 famílias, mas, de repente, mais 4 famílias, aí a progressão geométrica vai ser enorme. Então, ele tem que aprender a ser sócio. Aí alguém vai tomar a empresa, tomar conta da empresa, que é o núcleo básico, e outros negócios, cada um vai se movendo daquela sua preferência. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que tem que ser pensada. Numa forma de como entrar, e de repente alguém que quer, não, eu quero assumir a organização. Mas são tantos que têm possibilidade de assumir, que de repente digam, não, agora não é a sua vez, é a vez de fulano, que tem mais preparo, tem mais experiência. Você vai acompanhando para futuramente, quem sabe, você assumir. Então, ele tem que aprender a ser sócio, ele ter conhecimento do que está acontecendo. E se de repente, não, eu não quero mais ser sócio dessa organização, então eu vou vender as minhas cotas, eu quero sair. Até isso tem que ser previsto na Constituição. Aí eu vou passar até para a Carol explicar melhor isso. Porque uma vez, um elemento quer sair, porque se zangou, não teve a sucessão, e aí eu quero sair, eu quero a minha parte, ele pode exigir tanto que quebra a empresa. Né? Deixa a parte da pedido que Carol. A diferença entre herança e legado. A herança é uma coisa que os filhos têm direito. Já o legado de família é uma coisa que é distribuído de maneira diferente, porque existem aptidões diferentes entre os filhos. Por exemplo, tem um caso aqui na Bahia que merece ser mencionado, o caso do café cravo. Quem é de mais idade aqui conhece o famoso café cravo, que era de uma família do Mário Cravo. Ibrahim já tomou muito café cravo, não foi? O Mário Cravo não tinha nenhum pendor para ser dono e continuar o negócio que ele queria ser escultor. E houve realmente quase que um confronto da família e terminou justamente a família não teve um profissional para orientar, para inclusive colocar o potencial em outra pessoa e deu justamente num fim trágico que a organização teve. Então eu acho, viu, que a presença de um profissional é fundamental para que a senhora conduza seu negócio. A mesma coisa quando a senhora vai ao cardiologista, de vez em quando não vai, ao ginecologista. Então as pessoas precisam valorizar o profissional de gestão.
E esse trabalho do Conselho, eu acho, que está sendo um trabalho para a Bahia, tem gente de, como é o nome do lugar? Bonambi, imagine, da terra do Coelho, hein? Eu só queria lembrar que, além de tudo, o processo é um processo. Então, o processo ele vai gradativamente, está pensando no processo sucessório, tá? Construindo esse processo. Né? Não vai, num ano você não vai criar um sucessor, seu filho, que não tem interesse, mas ao longo do processo, a preocupação, por exemplo, do negócio ali, a sua preocupação é pertinente e você está criar o sucessor da sua empresa, né? O processo, você está pensando no processo, está pensando lá na frente. Isso já é o primeiro passo, um passo importantíssimo. Que a maioria das empresas nem sequer pensa no lá na frente. Quem vai assumir a empresa quando não estiver? Nem digo uma questão de uma morte súbita, que é uma tragédia. Mas quando for no momento do sucedido, deixar a empresa, passar para as outras gerações, nem sempre o sucedido ele pensa nisso. Até porque muitas vezes é o fundador da empresa, tem uma relação muito forte, emocional com aquela fundação daquela empresa, e é difícil ele sair daquele. Deixar a empresa para quem vier, seja filho ou não seja filho. É interessante isso que você colocou, né? E esse é um sonho, né, de vocês, que vocês estão tornando realidade, né? E é importante você passar esse sentimento do sonho para os filhos de vocês. Só que assim, como é que a Constituição Familiar, que é esse documento, pode ajudar? Né? Eu sugiro realmente como proposta que vocês, seus sócios, sua esposa, seu filho, já comecem realmente a pensar sobre isso. Por exemplo, a Constituição Familiar tem que dizer o seguinte: quem é a família? Quem é família? Então, eu vou dar o exemplo meu particular. Da minha família, eu tenho meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu sou casada, minha irmã é casada. Só que na nossa família, nós achamos que os esposos não são família. Na hora de discussão, de bens, de patrimônio, os esposos, no caso da gente, não é família. Existem outras que não, que cunhados, primos, todos fazem parte da família. Então, na nossa Constituição Familiar, no documento que nós temos, a gente separou bem quem é nossa família e quem não é família. Outra coisa, quem pode entrar na sua empresa? Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que seu irmão fique desempregado. E aí você vai ficar comovido com essa situação. Seu irmão pode entrar na empresa hoje? Não. Então, essa é uma regra, entendeu? Essa é uma regra. Então, assim, a sua esposa é sua sócia. O seu primo, vamos dizer, está casado também. Se ela quiser entrar na empresa, vai poder entrar na empresa? Então, as regras de funcionamento, as regras de entrada e de saída. Aí vocês podem perguntar: Carol, mas é fácil falar sobre isso? Não, não é fácil, porque todos os assuntos relacionados à família são difíceis de tratar. Não é como é que você vai virar para o seu primo e vai dizer: olha, a sua mulher não pode entrar na empresa porque ela não é formada, porque ela não tem experiência, porque ela não pode agregar. É difícil falar isso. Mas quando a gente trata desses assuntos e traz à tona esses assuntos, que são, na verdade, os conflitos, e a gente conversa sobre isso, deixa claro para todo mundo quais são as regras. Então, essa que é realmente o papel realmente da construção familiar. E aí a gente